Pronto, pronto, já estamos então online. Então, geralmente tem um delay, né? Um atraso, que a gente está transmitindo pelo Facebook. Então, tem um atraso, um pequeno atraso de 10 segundos, que é o momento em que as pessoas começam a entrar na live. Por exemplo, entrou agora o nosso amigo Castelo Branco, a Edilene, ou seja, o pessoal começa a chegar, né, de uma forma um pouco atrasada. Enquanto a gente está falando aqui, eles estão chegando um pouquinho depois. Bem, pessoal, então uma boa noite a todos. Eu gostaria de dar uns avisos antes de iniciarmos a nossa reunião de hoje. E agradecer, em primeiro lugar, a participação da nossa amiga Michele Maranhão, né, conversando um pouco antes de entrarmos ao vivo. Ela, inclusive, foi uma trabalhadora do Instituto de Cultura Espírita aqui do Ceará. Então, eu acredito que muitos irmãos que vão entrar na live, né, vão se lembrar da Michele, que ela foi uma trabalhadora, uma das primeiras, trabalhadora da primeira hora, né, Michele? Isso aí. Ajudou a carregar o cimento, né, para a construção da sede. Ainda lá no primeiro endereço, né, lá na Francisco Sá, e só depois que a gente mudou. Pois é. Então, essa aí é a nossa amiga Michele. Depois ela foi para o Irmão Leite e agora está no Rio de Janeiro, né, Michele? Isso. Já se integrou em alguma casa espírita aí? Sim, agora estou aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis. Fica aqui na Ilha do Governador. Ah, fica na Ilha do Governador. Eu tenho uns parentes que moram aí, na Ilha do Governador. Tia, primos, tem bastante gente aí na Ilha do Governador. Tem uma rádio, a Rádio Rio de Janeiro, sim. É uma rádio espírita, viu? É bem atuante, espírita. A rádio é bem movimentada aqui. Com certeza. Inclusive, eu tenho um primo que trabalha nessa rádio, é o Cláudio Acioli de Matos. Então, ele trabalha nessa rádio. Ele não é espírita, ele é evangélico, mas trabalha nessa rádio. O programa dele, eu não sei qual é o conteúdo do programa, mas é uma rádio maravilhosa. Maravilhosa. Vale a pena sintonizar na rádio, que é uma programação 24 horas. Tem programação 24 horas, programação espírita. Né? Tá certo, então. Então, temos aí já nossos amigos, Claudino Gomes já entrou, Cristiano, Francisco Irã, a Mônica Salles, Regene, Edneide, Dona Ivana, Edilene, a Edna Nascimento. Ou seja, o pessoal está chegando aí e nós vamos dar o nosso recado agora. Tá bom? Eu gostaria só de informar as pessoas que dificilmente nós vamos retomar as nossas atividades presenciais no nosso centro espírita esse ano. Então, a gente está seguindo um calendário da Federação Espírita aqui do Ceará e o presidente da federação está pedindo cautela. Então, o ICE está seguindo esse calendário, essa recomendação. O Jaime Hollenberg também está seguindo essa recomendação. E já chegamos até novembro, então eu acho que não custa nada a gente ter um pouquinho mais de paciência e já programar todas as nossas atividades para janeiro. Iniciarmos em janeiro, se tudo estiver correndo bem do jeito que está correndo bem, né? Então, praticamente esse ano, a gente só vai continuar fazendo as lives, tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos iniciar a nossa reunião. O tema hoje qual é o tema, Ruth? Causas atuais das aflições. Pronto, causas atuais das aflições é um tema que está contido no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre essa questão, as causas atuais das aflições.
A nossa amiga Michele, ela vai falar durante 30, 40 minutos e vamos abrir um espaço para responder perguntas dos nossos ouvintes aqui, dos nossos assistentes. Se por acaso houver, né? Então, fiquem à vontade. Então, vamos fazer a prece inicial. A Ruth vai depois fazer a leitura de uma página, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente passa a palavra para a Michele. Então, vamos aproveitar esses momentos iniciais, vamos acerenar os nossos corações, voltar os nossos pensamentos a Deus, esse Pai de infinita misericórdia. Vamos pensar também no nosso irmão maior Jesus, imaginar a sua caminhada entre os homens, peregrinando e ensinando, principalmente pelos seus exemplos. Que esses ensinamentos evangélicos deixados por Jesus e hoje esclarecidos pela doutrina espírita possam nortear nossas vidas, clarear as nossas mentes, para caminharmos com segurança na estrada do progresso, rumo à perfeição espiritual. E nesse momento, Senhor Jesus, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados. Permita que a espiritualidade amiga se acerte de nós, nos envolvendo em clima de serenidade, para podermos entender a mensagem da noite de hoje e, mais ainda, Senhor, que tenhamos força e coragem para colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Bem, a Ruth vai fazer a leitura, né, de um texto, de um trecho dessa mensagem de hoje. Isso. Continuando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o nosso tema hoje é causas atuais das aflições, e a gente vai estudar o item 4 e o 5. Eu vou fazer a leitura do item 4, depois eu passo a palavra para a nossa amiga Michele, para ela dar continuidade. Causas atuais das aflições. Item 4. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são efeitos da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde princípios? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão.
Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante, para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem, seguramente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Eu passo a palavra para a nossa amiga Michele, para ela dar continuidade ao texto de hoje. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Ruth. É uma alegria, né, realmente poder estar aqui nesse momento, né, revendo amigos, mesmo que nesse modelo virtual, né. Esse foi um lado bom que a pandemia pôde me dar, né. Eu, quando vim aqui para o Rio, achei que ia ficar tão distante do Ceará, mas, na verdade, foi o ano que eu tive mais próxima de tantas pessoas queridas, né. E falando desse tema, né, fiquei bem feliz quando a Cioli me passou esse tema, porque é um tema que eu gosto bastante de refletir. Quando a gente está no meio espírita, é muito comum a gente se questionar, todas as vezes que surge uma dor ou uma aflição, a gente ficar se questionando, será que isso que eu estou passando tem uma causa espiritual? Será que isso é físico? Será que isso o que é que está acontecendo, né? É muito comum no meio espírita a gente se questionar, como também quando as pessoas chegam à casa espírita também nos questionam bastante. E essa mensagem, ela vem nos convidar a olhar para esse momento, né? E eu gosto sempre de relembrar uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né, sobre as dimensões do ser humano, né? Nós temos a indicação de que nós, seres humanos, temos dimensões físicas, psíquicas, biológicas, espirituais e ecológicas, né? Para o meio da saúde, nós somos seres biopsicossociais, espirituais e ecológicos. O que nos indica, né, que olhar para a gente, entender as nossas dores, entender as nossas aflições, está intimamente ligada a todos esses aspectos, né? Nós não somos unicamente corpo, nem unicamente espíritos, né? Somos um espírito encarnados, né? Somos a alma e sofremos influências de várias dimensões, inclusive dimensões biológicas. E todas essas possuem causas diversas, né? Lá no início do capítulo, como a Ruth leu, né? Bem no início, Kardec já vai pontuando aí que as aflições, elas têm uma origem que pode ser de outra existência, mas que também tem origem nessa vida. E é interessante a gente pensar que uma boa parte das nossas dificuldades, das nossas dores, são resultado das experiências presentes, né? Que possamos avaliar melhor essas condições. Sempre lembro Santo Agostinho, né? Quando ele nos convidava ao exercício do autoconhecimento. Né? Então, a gente conhecer a si mesmo é um processo que também facilita muito quando a gente quer entender a causa das nossas dores. Quando a gente, por exemplo, tem uma passagem aqui, voltando aqui à leitura, quando diz: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos.
né? Então, ele traz aí uma questão que é a gente olhar para si e entender quais são os nossos desejos. Será que eu estou vivendo realmente de acordo com o que eu programei? Porque a ideia é, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa entender que nós temos uma consciência, né, como lá no Livro dos Espíritos a gente tem essa informação, né, desde que fomos criados, né, o Criador já colocou em nós, né, essa consciência das leis universais, então nós sabemos intimamente o que é o certo e o errado, o que é que funciona dentro do processo das leis da natureza, e todas as vezes que a gente se distancia disso, algo ali acende uma luzinha, né? Ninguém se sente totalmente tranquilo se distanciando dos processos das leis divinas. E é interessante entender que, além dessa consciência geral que nós temos desde o momento da momento de reencarnar, né? Então, nós não caímos nessa vida, nessa existência de paraquedas, né? Então, nós programamos de uma maneira ou de outra nossa ativa, né? Então, nós temos no nosso íntimo também, minimamente, projetos para essa vida. Nossa memória espiritual, existem registros de que nós programamos para desenvolver nessa existência. E aí, quando a gente começa a caminhar por essa vida, se a gente vai se distanciando desses projetos e se a gente vai fazendo escolhas que não condizem com aquilo que é o que nós mesmos escolhemos, aquilo vai começando a trazer dor, né? E é interessante entender que aqui eu estou trazendo um pouco do que de elementos que são fora dessa vida, que é a consciência, que é o planejamento, mas que tem tudo a ver com o que eu começo a viver aqui. Porque esse é o direção que eu vou ter para trabalhar o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, né? Então, que escolhas nós temos feito para a nossa vida? Né? É importante que a gente se questione isso diariamente, com frequência, né? Aquela velha orientação de antes de dormir, pensar o que foi feito durante o dia, né? Fazer o levantamento dos erros, dos acertos, do que incomodou. E com certeza, quando a gente para se olhar, a gente começa a entender muitas das nossas dificuldades e das nossas dores como com relações diretas das nossas ações aqui, nessa mesma existência. Né? Claro que essas ações nunca vão estar totalmente desvinculadas das vivências anteriores, porque nós somos seres que não estamos aqui começando do zero. Né? Ao reencarnar, nós já trouxemos uma bagagem muito ampla de vivências, de sentimentos, de emoções, então nós não começamos do zero, mas nós estamos num recomeço. Né? Então, nós temos o véu do esquecimento para que nós possamos ter a oportunidade de dar passos novos, sem tantas interferências do passado. Existem essas interferências? Claro, né? Claro que elas existem e no próximo capítulo, né, isso vai ser visto. Mas existe a construção dessa existência. De se pensar na nossa cultura ocidental, né, nós não fomos educados, no nosso processo educacional, nós não fomos
Pronto, desculpa, gente, caiu a internet aqui, mas já voltou. Tá ok para vocês? Estão ouvindo? Pronto, tá ok, ô Michele. Pronto, então Voltamos. retomando aqui, né? Eu acredito que quando eu parei, eu estava falando do nosso processo educativo, né? Então, no nosso processo Isso aí. educativo, nós não fomos muito estimulados a se olhar, né? A meditar, a pensar sobre nossas próprias ações. E isso nos faz muita falta, porque nós acabamos por viver automaticamente, acordando todo dia, fazendo as mesmas coisas, entramos em processos de adoecimento, muitas vezes de adoecimentos psíquicos, dos quais a gente não entende, não toma conhecimento e continua reproduzindo as mesmas ações sem parar para entender o que é que está acontecendo. Né? E a ideia é que a gente comece a refletir sobre isso, a pensar o porquê das nossas dores, né? E tentar entender nessa existência mesmo o que aconteceu, que escolhas foram essas que eu fiz, que caminhos foram esses que eu acabei entrando, e como isso está repercutindo para mim, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. E quando a gente começa a parar para fazer essas reflexões, as coisas vão começando a clarear. A gente vai começando a perceber e vai começando, na verdade, a se responsabilizar pelo que acontece na nossa existência. Ao contrário de muitas vezes outras vivências, até mesmo religiosas, onde a gente tende a colocar a responsabilidade para o Criador, né? A ideia, o convite que a doutrina espírita nos faz é tirar essa responsabilização de Deus, né? Eu não vou dizer que tudo que está acontecendo na minha vida é obra de Deus, mas sim é obra minha. É algo que é como eu estou conduzindo a minha existência, né? E por conta disso é que eu costumo dizer que não é fácil a gente ser espírita. Né? Ser espírita é desafiador, porque ser espírita é se responsabilizar pela própria vida, pelas próprias escolhas, pela própria existência. E essa mensagem, ela deixa isso muito forte, ela deixa isso muito claro, né? Quando ela mostra que aquele sofrimento que muitas vezes eu estou lá jogando pedra, me revoltando, questionando Deus, se eu olhar com cuidado, se eu olhar com critério, eu vou ver que é um resultado de uma ação minha, né? E isso também é doloroso, isso não é um processo fácil, né? Seria mais fácil eu jogar para outra pessoa, jogar para a responsabilidade para Deus, para os espíritos, né? Mas quando eu digo, não, a responsabilidade é minha, isso dói. Dói, mas também causa um movimento, porque quando eu saio da condição de passividade e entro numa condição ativa, eu passo a me responsabilizar, eu também passo a tomar posse da ação. Então, a partir daí, quando eu começo a entender que eu tenho responsabilidade sobre aquele processo, eu também posso mudar aquilo que está acontecendo. Eu passo a entender que se algo está doendo, se algo está sendo sofredor, eu posso começar a movimentar para transformar isso. Claro que existem algumas situações que vão para além da nossa ação direta, né? E aí, essas outras ações, né, às vezes tem sua causa nessa vida, por exemplo, uma doença, né, uma doença séria, onde eu não posso ter uma ação tão direta nesse momento, mas se eu for olhar para a causa dela, eu posso encontrar essa causa nessa existência ou não. Pode ser em existências anteriores, mas em muitas vezes ela é o resultado de uma vida desregrada, de um pouco cuidado, de atenção à saúde, né? E muitas das vezes não é tarde para mudar,
né? Quantas e quantas pessoas se veem em processos, por exemplo, de diabetes, problemas cardíacos, e ao se deparar ali naquele momento de dor, passam a mudar de atitude, passam a ter uma melhor alimentação, passam a inserir hábitos regulares de atividade física, buscando uma melhor qualidade de vida, né? Então, entender que as ações, o sofrimento que eu passo tem a ver com as minhas ações, é a mesma coisa de dizer, eu posso mudar, eu posso transformar esse sofrimento, eu posso ter ação sobre ele, né? Então, isso é que é bonito da doutrina espírita, né? Porque interessante também, porque muitas vezes é muito comum a gente ver chegar à casa espírita pessoas em grande processo de sofrimento e iniciam seus tratamentos, né? Vão tomar o passe, água fluidificada, sentam para fazer o evangelho, mas se apegam a esses processos unicamente, sem refletir o evangelho intimamente e sem se posicionar nesse processo de mudança. E aí isso é uma tecla que eu gosto sempre de bater e de chamar a reflexão, porque a água fluidificada, o passe, sentar ali para o tratamento espiritual, como esse momento também que nós estamos aqui à distância fazendo reflexão, faz toda a diferença, claro. Nós estamos ali movimentando vibrações salutares, nós estamos em tratamento, sim. Mas se as nossas atitudes, que são a verdadeira causa das nossas dores e dos nossos adoecimentos, não se transformarem, aquele processo vai ser repetitivo. A gente vai viver voltando à casa espírita com o mesmo sofrimento ou com outro sofrimento, e novamente entrando sempre em repetidas necessidades de tratamento, muitas vezes com a mesma causa, repetindo a causa, né? Então, a ideia é que a gente entre no processo da evangelioterapia. E o que é a evangelioterapia? É você refletir o evangelho na intensidade em que você possa senti-lo e vivenciá-lo. Né? Quando eu começo a mudar as minhas práticas, quando eu começo verdadeiramente a transformar as minhas emoções adoecidas em amor, em caridade, em perdão, eu começo o meu processo de melhoramento espiritual, eu começo o meu processo de saída desse caminho de dor e de sofrimento. Né? Então, essa é a ideia de se responsabilizar, né? E que de fato não é fácil, né? Não é fácil. Seria mais simples se alguém fizesse esse trabalho por mim. Né? Nós vivemos num processo que a modernidade nos trouxe do imediatismo, da liquidez, né? Daquela vivência que a gente gosta tanto de delegar as responsabilidades, como gosta que tudo seja feito rápido. Né? Então, se a gente tem um processo para viver, a gente quer que ele seja fácil e rápido, e não seja doloroso. Né? E a evolução não tem como se dar dessa maneira. Né? A evolução ela é uma conquista. Então, vencer os nossos adoecimentos exige de nós esse posicionamento. E é um posicionamento de autoconhecimento. Né, é parar, entrar naquele processo que a gente falou lá atrás, da meditação, questionar os caminhos que estamos seguindo, entender os nossos processos, entender se as escolhas que nós temos feito, de fato, têm a ver com a nossa proposta reencarnatória. E é interessante que quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas perguntam, mas como saber? Né? Como é que eu vou saber se o que eu tenho que viver é isso mesmo? Né? O melhor indicativo que a gente tem são os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Né? E nós reencarnamos para mudar pensamento e mudar sentimento. Né? Então, aqueles pensamentos adoecidos de outras épocas, aqueles sentimentos inferiores que nós cultivamos em outras existências, nós reencarnamos com a proposta de mudá-los. Né? Então,
quando a gente começa a vivenciar experiências que estão dentro daquilo que a gente se propôs, a gente passa a sentir essa vibração, né? Então, a ideia é, por exemplo, se eu estou na profissão que, de fato, eu programei estar, eu vou ter uma realização em fazê-la. Por que algumas pessoas escolhem uma profissão e outras não? Porque tem a ver com os nossos compromissos reencarnatórios, né? As pessoas não vão ter motivações iguais diante das vivências que se depara, porque essas motivações têm a ver com a sua história de vida, algumas coisas lá de trás e outras dessa mesma, né? E um outro ponto que eu acho, assim, super relevante da gente refletir quando a gente fala dos aspectos de olhar para a vida presente, é a gente entender que muitas das coisas que, às vezes, no movimento espírita, a gente fala ou explica como sendo algo trazido de outra existência, são facilmente explicáveis por experiências dessa vida. E é legal que a gente não caia nesse erro, né? É muito comum, por exemplo, eu lembro muito, assim, desde a época de juventude, a gente falar, por exemplo, das simpatias e antipatias gratuitas, ou seja, aquela pessoa que eu vi pela primeira vez, que não fez nada comigo, e eu já não gosto de cara, né? E aí, no meu espírito, é comum a gente dizer, era um inimigo da encarnação anterior, ou vice-versa, né? Se uma pessoa que eu mal vi e já gostei, já tive aquela sintonia, é um espírito amigo, é um reencontro de outra existência. Pode ser, realmente pode ser, mas também existem outras explicações para isso, né? Então, a psicologia, por exemplo, tem inúmeras explicações em diversas abordagens para esse mesmo fato, né? Então, assim, muitas coisas, até algumas vezes de maneira inconsciente, uma pessoa me lembra e sem nem eu perceber o porquê, aquilo que ela me remete já é o suficiente para eu ter uma afinidade. Não necessariamente eu tenho que ser um espírito amigo de outra existência, né? E eu acho interessante sempre a gente estar pontuando isso para que a gente não recaia nesse erro de estar sempre justificando tudo como sendo algo que é trazido de outra existência, mas procurando nessa vida mesmo, nós podemos encontrar justificativas e explicações para muitas coisas, né? E principalmente coisas relacionadas a nós mesmos, né? Olhar para nós, porque é aquela velha história que o Cristo já alertava, né? Da trave no olho, né? Que a gente costuma ver com facilidade o problema do outro, né? Pode ser pequenininho, que a gente já aponta com facilidade, mas quando o problema está em nós, a gente tem uma dificuldade imensa de perceber, né? A gente é muito benevolente com a gente, ao passo que com o outro a gente aponta, julga com muita facilidade. E a ideia nesse processo de autoconhecimento e de entender as nossas dores com elementos dessa existência é tirar essa trave, né? É olhar para a gente mesmo, entendendo onde é que nós estamos repetindo erros, porque nós temos uma tendência muito grande de repetir erros, né? Quantas e quantas vezes nós fazemos coisas que doem, que nos causam sofrimento, mas quando a gente menos espera, a gente está fazendo isso de novo. E isso acontece tanto nessa existência como em existências seguidas, né? O espírito, ele reencarna muitas vezes para vencer, às vezes, a mesma limitação, a mesma dificuldade, porque não aprende naquela existência, vem na outra para a mesma coisa. Então, olhar para si e corrigir essas falhas vai nos proporcionar isso, evitar ficar em erros recorrentes, né? E a gente só consegue isso quando a gente para se olhar. É claro que, e aí isso é importantíssimo, esse olhar não precisa ser um olhar punitivo,
né? Identificar as nossas falhas não quer dizer se castigar, colocar um peso que é estrondoso nas costas, que a gente entre num processo de adoecimento. E aí isso também não vai ser bom, né? Assim, outra coisa que a gente costuma fazer muito no movimento espírita, o culto à renúncia, né? O culto à dor. E a ideia não é essa, né? A proposta, a gente sabe que a gente também cresce pelo amor, a gente sabe que a renúncia excessiva, muitas vezes até em parâmetros que nem eram necessários, vai trazer muito mais desequilíbrio e desconforto do que crescimento. Mas eu só posso mensurar isso se eu me conheço. Eu só posso entender até onde é importante eu renunciar, até onde é importante eu abrir mão, se eu consigo minimamente perceber os meus níveis de responsabilidade, né? Então, eu lembro muito daquele caso do Dimas, né, do livro Obreiros da Vida Eterna, onde o Dimas tinha uma dedicação imensa ao centro espírita. Era alguém que se dedicou muito ao próximo e renunciou muito à sua vida em família, por exemplo, para estar dentro da casa espírita, para estar se dedicando às pessoas que chegavam em aflição. E no momento do seu desencarne, André Luiz questiona a equipe espiritual, né? Se ele tinha cumprido com a proposta da existência dele, se o desencarne dele estava no tempo certo. E o amigo espiritual diz que ele antecipou o seu desencarne, né, com um desgaste excessivo do seu fluido vital, das suas energias, e que estava ali tendo um processo de desligamento difícil, porque a esposa não aceitava o seu desencarne, o seu adoecimento, o envolvia com fluidos extremamente difíceis, que a equipe só conseguiu fazer o desligamento quando a esposa saiu de perto para que fosse possível. Claro que, por ele ter tido uma grande doação, né, e verdadeiramente querer ajudar o próximo, ele recebeu um amparo muito grande, né? Ele foi merecedor de um grande amparo por ter tido tanta doação. Mas, por outro lado, ele também comprometeu outros processos que eram importantes, porque ele tinha reencarnado para acompanhar a família, né? Então, a família não tinha aprendido a orar, a família não tinha aprendido o valor daquele momento dele, por exemplo, não entendia que o momento da partida dele, que tornou tudo mais difícil, né? Então, assim, e tudo isso, assim, o que é que a gente tira de importância daí? O que faltou aí? Um processo de autoconhecimento. Então, o Dimas ali foi no automatismo, claro, com toda a sua boa vontade, com todo o comprometimento de servir, mas ele não conseguiu perceber que ele tinha ali um compromisso, primeiro, com a sua família, né? E ele deixou brechas importantes que precisavam ser vividas naquele momento. E esse exemplo, para mim, é um exemplo muito marcante. Eu lembro que quando eu li essa obra a primeira vez, eu fiquei muito impactada, né, porque trazia algo que era muito importante. Você pensar que alguém que está se doando, e eu pensar, poxa, mas ele teve alguma coisa de difícil ali, ele teve um desencarne difícil, mas ele fez tanto, né? Então, é preciso que a gente pense realmente as nossas responsabilidades, né? Nós reencarnamos com pessoas que muitas vezes não, sempre aqueles que estão conosco, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, são os nossos maiores compromissos, né? Então, nós não podemos nos desvincular disso. Então, isso tem a ver com o nosso processo de autoconhecimento, né? De olhar e entender onde está o nosso compromisso, onde está a minha responsabilidade, e aí eu vou entender por que eu sofro, né? Se estou desviando do que é a proposta para essa existência, ou eu estou vivendo minimamente, claro que isso não é uma coisa rígida, né? Até porque a gente não vive com tudo amarradinho, né? Nós temos o livre-arbítrio, temos uma flexibilidade
nas construções. A gente sabe que a lei a gente vive na lei de ação e reação e não numa lei do karma, como se fosse uma coisa ao pé da letra, né? Mas a gente minimamente tem algo a realizar, algo que a gente se comprometeu, principalmente nos nossos laços afetivos, né? As pessoas com quem a gente se comprometeu, as causas às quais a gente se comprometeu, que a gente só vai saber se a gente se conhece, né? Muitas vezes a gente vê alguém ali super dedicado a uma determinada causa e algumas pessoas julgam, por que você está tão dedicado ali? Né? De repente ali realmente era o motivo da reencarnação dele, foi para isso que ele reencarnou. Mas como saber? Né? Somente cada um é capaz de fazer esse processo. Eu não posso saber qual foi o compromisso do outro. Né? Se é difícil a gente entender o nosso próprio, então como a gente dá conta dos que estão ao nosso redor? Então, a ideia é que tenha realmente o convite de autoconhecimento, para que a gente entre nesse processo de entender as dores dessa existência e possa melhor transitar com mais conforto nessa vida, caminhando com mais tranquilidade, para que um dia a gente possa retornar ao mundo espiritual com a sensação de dever cumprido. Né? Quando eu penso nisso, eu sempre lembro daquela segunda parte do livro Céu e Inferno, né? Quando a gente vê os relatos dos espíritos que se manifestam, o quanto eles falando das suas experiências, eles pontuam a culpa, né? Os espíritos sofredores trazem muito a questão da culpa, o arrependimento das oportunidades que tiveram e não realizaram, né? É muito comum nos tipos de comunicações que tratam de comunicações difíceis, né, de espíritos sofredores, de espíritos suicidas, de espíritos que de alguma maneira chegaram no mundo espiritual sofrendo, o elo que você encontra em comum é a culpa, a falta da prece, a falta de realizar aquilo que era para ter realizado. Né? Então, que nós possamos, na noite de hoje, né, ficar com esse sentimento de olhar para a nossa existência, olhar com um olhar de carinho, não de julgamento, de botar um peso enorme nas nossas costas, não, mas com um olhar de identificação, né, de perceber o que é que pode ser melhor, o que é que pode mudar e o que é que está causando aquela dor. E aí a gente poder mexer e poder ter um alívio maior, né? E uma certeza de que essas dores e essas dificuldades são proporcionais às nossas forças, né? Lembrando que Jesus sempre nos dizia, né? A gente carrega o fardo que a gente pode carregar. Né? Então, Deus não vai dar um fardo maior do que o que a gente possa. Então, mesmo que estejamos passando por uma dor imensa, que possamos ter a certeza que nós temos todas as ferramentas necessárias para vencê-la, né? Ela vai passar, nós vamos superar e nós temos condições de vencê-la. E que o melhor caminho é entendê-la, né? Entendê-la e vivenciá-la e, se possível, de mãos dadas, né, juntos com aqueles que estão ao nosso redor, porque, claro, que caminhar sozinho é sempre mais difícil, né, que a gente possa contar e dividir com a família, com os amigos e todos que estão ao nosso redor. É isso. Tá desligado, Marcelo, o teu microfone. Eu ainda vou aprender. Tem alguma pergunta? Temos, temos uma pergunta, mas antes da pergunta, eu vou aqui passar para a Michele, que o nosso amigo Fernando Bezerra está mandando um abraço para você e para o Olavo Pacífico. Um grande abraço, Fernando, que saudade. Um abraço a todos aí. Isso. E
A pergunta é a seguinte, é do nosso amigo Cristiano Gleison Rosa Freire. Sim. E ele pergunta, que técnica você recomenda como fator determinante para facultar o autoconhecimento? Eita, pergunta difícil, hein? Determinante é uma palavra bem forte, né? O autoconhecimento, na verdade, existem muitos caminhos para a gente buscá-lo, né? Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou psicóloga, então defendo muito essa bandeira de buscar o atendimento psicológico, né? A ajuda terapêutica facilita muito esse processo, né? Porque é um momento que você tem ali para parar, para refletir junto com um profissional que vai pontuar, vai te ajudar a facilitar esse processo. Mas claro que eu não jamais colocaria isso como determinante, né? Porque não é o único caminho, né? Então a gente tem outras maneiras e o caminho a ser trilhado ele é muito individual, ele é muito singular, né? Às vezes a gente aponta para um lado, mas tem pessoas que não se sentem confortáveis para ir por esse mesmo caminho. Mas como eu até citei na palestra, né, Santo Agostinho já nos dizia, né, vamos nos questionar ao deitar à noite no travesseiro, pensar, fazer o levantamento do dia, né, o que foi bom, o que é que não foi. Eu acho que é sempre importante a gente refletir isso. É a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? O Allan Kardec faz uma pergunta e a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Aí a outra pergunta, 919A, Allan Kardec fala sobre, realmente, essa frase é uma frase muito elucidativa, mas como fazer isso? Sim. O problema está aí, como fazer esse autoconhecimento? Aí é que Santo Agostinho ele dá essa resposta, o que ele fazia. Na verdade, ele diz para nós o que ele fazia quando estava encarnado. Então, antes de dormir, ele fazia uma retrospectiva do dia dele, né? E ele verificava o que tinha feito de errado, se alguém tinha alguma coisa para reclamar dele. Então, a proposta que ele fazia é, no outro dia, ele desfazer as coisas erradas que ele tinha feito. Ou fazer aquilo que ele deveria ter feito e não fez. Né? Então, é difícil, né? Mas esse é o caminho para o autoconhecimento. Uma coisa que eu gosto sempre também de apontar é a gente observar as nossas emoções, né? As nossas emoções, elas são, assim, um indicativo, assim, muito, muito importante do que é relevante para nós. Quando a gente está ali diante de uma vivência que é importante para o espírito, naturalmente ele sente aquele abalo emocional, né? Quando a gente, você percebe isso quando você está numa carreira que aquilo te enche, brilha os olhos, né, que te abala o coração, é sinal que você tem uma proposta ali. Por exemplo, eu digo muito isso na casa espírita. Eu cheguei à casa espírita a primeira vez e assim, para mim foi assim uma coisa que meu Deus, como é que eu não cheguei logo aqui, assim, foi aquela emoção assim forte de primeira. Já tem outras pessoas que chegam, escutam ali, nunca mais voltam. E tem alguma diferença disso? Tem a ver com os nossos compromissos, né? Para aquela pessoa, a sua história não estava ali, né? Isso não é porque a pessoa é melhor ou pior, mas tem a ver com a nossa proposta de vida, né? Então, a nossa emoção é um ótimo indicativo para a gente se olhar e se entender. Isso é verdade, né? Cada um está no seu tempo, né, Michele? Isso aí. Cada um está no seu tempo. Você estava falando eu acredito também que o próprio direcionamento que você dá à sua vida faz com que a gente possa também ter esse autoconhecimento, né? Conforme você leva a vida, você direciona
você vai se autoconhecendo, dependendo de como você dá esse direcionamento. Isso, se você para olhar, né, Ruth? Porque é como eu estava falando daquele processo mesmo educativo. A gente tem muito essa tendência da vida rápida, dessa vida moderna, onde a gente acorda, vai logo fazendo um monte de coisa, e vai compromisso, e a gente não para observar, né? Então, quando a gente para e olha para essas escolhas, para essas vivências, a gente vai entendendo o nosso papel no mundo, né? Isso, é isso mesmo. Eu estou vendo aqui, Ruth, tem o Claudino, ele fez um questionamento aqui. Isso, mas foi a respeito da nossa casa, né? Já que ele colocou aqui, né, nosso grupo, só lembrando, nosso grupo agora no dia 17 de novembro, ele estará completando 19 anos, né, 19 anos de fundação. E como nós não estamos tendo atividade física, né, no sentido de presença no centro espírita, a nossa comemoração vai ser virtual também, né? É claro que todo mundo vai ficar com água na boca, né? Por causa do bolo, que esse ano vai ser um bolo virtual. Vai ser um bolo virtual, né? Mas nós vamos fazer no dia 17 de novembro uma live, nós vamos fazer uma live em que nós vamos falar sobre o Jaime Hollenberg, que é o nosso patrono. Tá? Então, nós vamos dizer alguma coisa da sua infância, como ele recebeu a missão da fundação do Lar Fabiano de Cristo, e essa proposta já veio desde o mundo espiritual. Ou seja, a gente vai falar um pouco de Jaime Hollenberg, porque geralmente é assim que a gente comemora o nosso aniversário, falando do nosso patrono. Tá? Mas estamos completando 19 anos. 19 anos de fundação. Tá? Então, dia 17 de novembro, nós teremos... Vamos ver até se a gente consegue um convidado especial lá da Cruzada dos Militares Espíritas, que o Jaime Hollenberg ele participou ativamente da Cruzada dos Militares Espíritas. Então, vou ver se eu convido alguém lá da Cruzada para fazer uma explanação falando sobre a vida e a obra do nosso patrono Jaime Hollenberg. Tá bom? Mas não vai passar em branco, viu, Claudino? Pode ficar tranquilo. Não vai passar em branco esse aniversário. Não vai ter o bolo, né? Mas, com certeza, a homenagem, a comemoração nós faremos. Tem mais alguma pergunta, Ruth? Não, pergunta não. Só as pessoas agradecendo os agradecimentos à Michele, né? Parabenizando a Michele pela palestra. E o nosso amigo Castelo Branco comentou aqui que a primeira casa espírita que ele foi do Rio foi Francisco de Assis, só que ele colocou aqui Higienópolis. Eu não... E você falou qual é, Michele? Não é a mesma, não. Essa aqui é na Ilha do Governador. É uma casa também antiga, essa que eu estou, que foi fundada, inclusive, pelo sobrinho da Ivone, do Amaral Pereira, né? Então, é uma casa bem grande, bem antiga. É isso aí. Tá? Bem, pessoal, então, antes de encerrarmos com a prece, eu gostaria de fazer uma divulgação. Eu acredito que a maioria dos nossos amigos que está online aqui conosco já ouviu essa divulgação. Todas as segundas-feiras nós estamos tendo uma atividade, vou até colocar aqui para ver se eu consigo. Pronto, está aqui. Né? Nós abrimos nós começamos a trabalhar na segunda-feira com essa atividade de divulgar a doutrina espírita através do diálogo, da conversa. Tanto é que o título é Diálogo Espírita, Conversando a Gente Se Entende. E essa próxima segunda-feira, dia 9, se eu não me engano, está aí, dia 9, está aí no cartaz. Dia 9, às 19h30, nós teremos um tema bastante interessante, que é doação de órgãos.
quais são as repercussões espirituais. Então, já entrei em contato com a doutora Eliane, ela é da Associação Médico Espírita aqui do Ceará, e vai falar sobre esse tema. Então, estão todos convidados a participarem. Vai ser uma explanação breve e nós vamos abrir para o diálogo esse tema tão empolgante e que nos traz alguma dúvida, né? Inclusive, quando a doutrina espírita nos ensina que a desencarnação ela vai acontecendo de uma forma, não vou dizer lenta, mas é compatível com a evolução do espírito. Então, como é que fica essa doação de órgãos? Como é que o espírito, e qual é a repercussão dessa doação de órgãos para o espírito? Então, a partir de hoje, nós vamos colocar nas nossas redes sociais essa divulgação, e eu gostaria até de pedir aos nossos amigos para divulgarem nas suas redes, entre seus amigos, tendo em vista que é um tema muito atual, e que traz muitas dúvidas, inclusive para nós espíritas. Tá? Então, segunda-feira, dia 9/11, às 19h30, só que essa transmissão é pelo YouTube. É outro canal que nós temos para as nossas divulgações. Tá bom? Então, vamos participar. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso sem tirar os outros. Pronto. Não, ainda não. Pronto, aí. Está todo mundo igual. Então, vamos encerrar. E não esquecendo que domingo tem o isso, né? O debate, né? Espiritismo em debate. Espiritismo em debate, domingo, no Instituto de Cultura Espírita, às 18 horas. Só não temos o tema ainda, né, Fernando? Isso. Se o Fernando colocar até o final, a gente faz a divulgação. Está presente aí. Então, nós queremos agradecer a Michele. Queremos agradecer a presença da Michele conosco em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Né, Michele? Muito obrigada por você ter dedicado esse tempo com a gente e esperamos que você retorne muito em breve. Tá, obrigada, foi uma alegria. O Fernando colocou, viu, Michele? O Fernando colocou aqui o tema, vai ser o debate sobre um livro do Francisco Cajazeiras, revisão ou reafirmação do Espiritismo. Se eu não me engano, é esse o nome do livro. E vai ter, revisão ou reafirmação do Espiritismo. E o convidado vai ser o Augusto Fernandes. Então, vai ser um debate sobre esse livro do Francisco Cajazeiras. Então, todos estão convidados a participarem no domingo, na live do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, Espiritismo em Debate, lembrando que começa às 18 horas. Ok? Vamos encerrar então, minha filha? Vamos lá, né? Então, vamos lá. Vamos encerrar. E o Fernando está dizendo aqui que serão 4 domingos com esse livro. E agradecer aos nossos amigos que estiveram conosco na noite de hoje. Muito obrigada a todos, obrigado pelos comentários. E voltando aqui para a Michele, as nossas amigas estão lhe parabenizando pela ótima palestra, né, pelas suas colocações, e que na sexta-feira estaremos aqui com a nossa amiga... eu esqueci o nome dela. Pronto. É lá do Irmão Leite. É lá do Irmão Leite também. Michele, você deve saber, o nome dela é um nome diferente. É Rony Érica. Isso. É isso. Ela mesma. Rony Érica, né? Rony Érica, né? É nome diferente, eu acho que só tem esse lá. Isso mesmo. Pois é. Sexta-feira que vem ela estará conosco falando sobre causas anteriores das aflições. Isso. Né?
Então, aguardamos todos na próxima sexta-feira. Muito obrigada a todos e vamos encerrar com a prece final. Se você quiser, Michele, fazer a prece final... Posso fazer. Então, a palavra é sua. Muito obrigada. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento. Nosso irmão maior, Jesus. Querido amigo Jesus, graças te damos por esse momento de tanta luz, por essa oportunidade de falar em teu nome, de trocarmos ideias elevadas que nos ajudam a nos aproximarmos um pouco mais de ti, do teu caminho. Te pedimos que nos envolva nesse momento em bênçãos de equilíbrio, de paz, que possa levar à casa de cada um de nós nesse momento harmonia, serenidade, que nesses tempos de maior convívio em nossos lares, nós possamos estar fortalecidos para bem aproveitar a oportunidade que estamos tendo de crescermos juntos, de nos conhecermos mais e de alavancarmos nesse processo evolutivo. Abençoa a todos aqueles que nesse momento sofrem em tantas aflições. Leva o consolo, leva o amor, para que possamos seguir firmes nessa existência, vencendo cada uma das etapas, para um dia podermos voltar vitoriosos aos teus braços. Obrigado desde já, Senhor, por tudo. Que assim seja. Tá bom. Então, uma boa noite a todos. Gostaria que você continuasse um pouco, o Michele. Eu vou sair do ar agora, vamos sair do ar. Gostaria de conversar contigo, tá bom? Tudo bem. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.